O Sismup publicou uma nota citou, né, o Café com Pierre, então, portanto, eu nem queria dar força a isso, porque qualquer um que tenha 2 neurônios entendeu exatamente o que o Jota quis dizer, e essa tentativa de vitimização por um lado, e do outro lado, a tentativa de denegrir ou maximizar uma coisa que não teria tanta relevância assim, tanto é que quando os professores foram ofendidos na Câmara por um representante que chamou de professorzinho, o Sismup não publicou nenhuma nota, mas a ideia é de disseminar mentiras, aquilo que o Supremo Tribunal Federal já chamou de desordem informacional, né, que pode ser caracterizado como fake news. O programa Café com Pierre tem, às vezes, quase sempre, mais de 1 hora de duração, e aí fica fácil a pessoa recortar 30, 40 segundos de fala e publicar alguma coisa dizendo que foi dito algo diferente do que se disse. E aí, o Jota, ontem mesmo, durante o programa, por isso que não precisava de nota de repúdio, porque durante o programa houve a própria retratação do Jota e, inclusive, discordância da minha parte acerca da opinião dele. Por quê? Porque eu já, depois de você ser submetido ao processo que eu fui submetido em Panelas, ao processo em que você desacredita de muita gente, de muita coisa, quando você entra com pautas muito bem definidas e você entra com a coerência de quem, independentemente de quem ocupar a cadeira de prefeito, de vereador, de presidente ou do que quer que seja, você vai se comportar sempre da mesma maneira, defendendo as mesmas coisas que você defendeu sempre. Né? Então, quando você entra com essa ideologia, quando você entra com esses ideais, quando você entra com esse sentimento de provocar uma verdadeira mudança nas estruturas de uma sociedade que foi adoecida durante muito tempo pela perseguição. Eu vi recentemente a publicação de uma criatura que eu até gosto, e aí tinha uma publicação assim, antiga, né? Minha mãe foi perseguida, e eu estava aqui, foi demitida, e não sei o que lá, e eu repudio todo tipo de perseguição, mas agora está do lado de quem está perseguindo calado, e muita gente sofrendo pela mesma coisa. Então, essa mudança, essa incoerência, foi de fato que foi atacado ontem, dentro dessa contextualização que deveria ter havido, de que a nota foi tirada de contexto, e eu estou dizendo isso, meu gente, não é para responder nota ao Sismup, não. Desde quando o Ministério Público, eu estava numa conversa com o promotor, que não ia mentir, né? Estava com essa no promotor, e eu perguntei ao promotor por que o Sismup não entrava em juízo como sindicato para responder determinada questão e provocar o Poder Judiciário para conseguir solucionar um problema. Ele me disse, o sindicato não poderia fazer isso. Só um minuto, por favor. E aí, pessoal, o promotor tinha dito, olha, o Sismup não tem carta sindical. E eu disse, mas como assim não tem carta sindical? Sempre se disse que tinha. O presidente disse na tribuna da Câmara que tinha carta sindical. Porque sem carta sindical não dá, o Supremo já julgou isso, não dá para representar a classe em juízo. Então, desde essa época, eu mesmo me afastei do Sismup, cheguei para o presidente e disse, não dá mais, eu prestava consultoria ao Sismup, disse, não dá, para mim, não deu, está errado. E quando está errado, eu falo e não tem jeito. Então, não é uma resposta ao Sismup, porque não tem, no meu entender, e no do promotor e do judiciário, que me parece, né, não estou lembrado qual é o processo, mas vou buscar, se for questionado facilmente, eu tenho acesso aos processos, eu posso dar uma olhada. Já foi, inclusive, solicitada em juízo, em um processo, a carta sindical do Sismup. Então, desde essa época, eu me afastei, pedi ao presidente, disse que não dava mais para mim, e por isso que eu não estou respondendo, porque não vejo como legitimidade de classe. Pelo contrário, eu vejo hoje que tem muito professor acreditando, mas quando nós vemos a postura dos professores, nós vemos que eles estão assinando procuração, existe muito mais um lobby do que necessariamente uma representação sindical. Eles assinam a procuração e pagam individualmente a um advogado. Não é o Sismup que paga, porque o correto seria o quê? Né? Normalmente se faz o quê?
contribuinte ou sindicalizado paga ao sindicato e o sindicato paga o advogado. Não é o caso do SISMUP. Cada um paga individualmente, como se estivesse contratando, como se estivesse, não, está contratando particularmente um advogado. Não é pelo o SISMUP. A procuração não vai para o SISMUP, mas para cada um dos professores. E cada um que está pagando a conta, cada um que teve que pagar, supostamente teve que pagar os precatórios, para cada um individualmente teve que assinar uma procuração e pagar, é verdade, né? Então, desde essa época eu me afastei. Então, a resposta é para. Poxa, eu vi no print do grupo do SISMUP a professora Inalda se sentindo extremamente ofendida ontem pelo recorte que fizeram. Por má fé, a professora Inalda mora no meu coração, é minha professora, foi quem primeiro me colocou em um palco, foi quem primeiro me deu um microfone, ela é corresponsável pelo o comunicador que eu me tornei, sempre me deu a oportunidade, e eu fiquei chateado porque, mais uma vez, se tirou uma conversa do contexto. Veja, Jota estava falando, por exemplo, de professores que foram na Câmara gritar contra seus próprios direitos, coisa que a professora Inalda nunca fez, coisa que muito professor inteligente como é, professor consciente como é, os que não se deixam se alienar, que não se deixam enganar, que não se deixam ser utilizados como massa de manobra, esses professores nunca fizeram. Nenhum deles tem motivo para se sentir ofendido pela fala do Jota, que eu ontem disse, olha, mesmo que seja uma fala direcionada àqueles que foram comprados pelo governo, utilizados como massa de manobra para gritar contra os próprios direitos, eu discordo da tua fala. Eu disse isso ontem no programa. Imediatamente eu disse ao Jota, olha, vão recortar essa frase. Veja, eu estava profetizando, né? Vão recortar essa frase, vão tirá-la de contexto, aquilo que se chama de desordem informacional. Inclusive, isso aí é coisa de Josias, né? Coisa dele, o Jota. Mas eu, desde daquela história das 600 contratações, eu decidi que toda vez que fizerem isso, e com os precedentes que o Supremo já tem, eu meto um processo no cabo. Por quê? O Supremo já disse, tirar a coisa de contexto se enquadra dentro do conceito da fake news e você está provocando uma desordem informacional para induzir a pessoa que está assistindo ao erro. Por exemplo, hoje, quando eu vi a manifestação no grupo do SISMUP da professora Nalda, eu me senti mal, porque quem é que já foi aluno da professora, que gosta muito dela, como eu gosto da professora, quem é que quer ver uma pessoa como ela se sentir ofendida? De jeito nenhum. Mesmo entendendo as intenções e discordando da forma que o Jota se posicionou ontem, porque eu repito, mesmo que tenha sido direcionado a quem luta contra os próprios direitos, isso é fácil de provar, é só você pegar aquele papelzinho do SISMUP, retroativo de não sei quanto, referente a não sei que ano, foi que não sei o que ano, aí tem uns 6 anos lá. Aí quando você puxa agora, qual é a pauta? Habeas data? Qual é daqueles 5 pontos que está se cobrando? A memória. Cadê? Para onde foi? Esqueceram? O que foi que aconteceu? Tudo aquilo foi perdoado. Quando? Quando professores aceitaram aquele reajuste de 14% e renunciaram a todos os meses e anos que estavam ali. Vocês lembram daquela famosa, aquela que entrou na história de Povo Panelense? Vocês aceitam renunciar aos direitos? Eu fazendo a pergunta e o professor dizendo, não, eu só sei fazer essa conta com laranja, não sei fazer com maçã. Vocês lembram? E aí depois disseram, sim, nós aceitamos renunciar os direitos, mas a pergunta está sendo feita da maneira errada.